Fala galera do YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje para trazer uma novidade para vocês no Brasil, tá? Que é a nova linha de processadores AMD Atom X4, tá? O modelo que a gente vai trazer hoje para vocês em exclusividade aí, tá? É o Atom X4 840, esse processadorzinho aqui. A gente recebeu uma sample aí da AMD para poder trazer testes para vocês, tá? Esse Atom aqui X4 840, ele trabalha ali com frequências que vão de 3.1 GHz até o Turbo Core ali máximo da AMD, né? Que seria 3.8 GHz. A gente sabe que tem modelos ali que passam dos 4 GHz desses Atoms aqui, mas estamos aguardando a AMD aí, que ela já falou que confirmou que vai enviar pra gente aí pra gente mostrar o desempenho pra vocês, tá? Então a gente vai falar um pouquinho das especificações desse processador, vai colocar ali alguns testes sintéticos ali, alguns testes 2D de CPU mesmo, né? E vai colocar ele em alguns testes em jogos, né? Casando ali com uma configuração que fique custo-benefício pra ele, né? No caso aqui seria a R7 360 pelos nossos testes, então a gente vai mostrar pra vocês o desempenho dentro de alguns jogos desse Atom, mais uma R7 360, tá? Então agora vamos para as especificações. Bom, como eu já mencionei para vocês, tá? O modelo Atom aqui X4, né, 840 da AMD, ele é um processador que é quad-core, então eles são 4 núcleos aí, todos reais ali trabalhando para dar o máximo de desempenho dos seus jogos. Frequência ali que vai de 3.1 até 3.8 GHz com o Turbo Core da AMD. São 4 MB de cache ali para os núcleos. Litografia de 28 nanômetros, tá? Então desceu bem a litografia, uma litografia bem baixa aí para os processadores da AMD, né? E aí que vem a história legal, tá? O socket dele é o socket FM2, então já estamos aí, para você ter esse processador aqui, você precisa de um socket FM2+, você procura uma placa-mãe aí que tem suporte a esse socket. Tem bastante placa-mãe aí no mercado, não são placas-mães que são muito caras, então você vai conseguir achar uma placa-mãe com socket FM2 que seja custo-benefício para casar junto com esse processador. Outro ponto que é um diferencial bem bacana desse CPU aqui é a questão do TDP dele, tá? O TDP baixou, tá lá embaixo, tá? 65 watts de TDP é o que recomendam para esse processador aqui. Então, acredito que é um processador aí que vai entrar, né? Não vai ter um consumo muito alto, vai dar pra gente colocar em configurações bem bacanas, por uma fonte mais de entrada, 300 watts, talvez com uma placa de vídeo 400 watts ali, já vai ficar uma coisa bem bacana, de boa qualidade para casar junto com esse processador. O que mais chamou a atenção da gente aqui, e acredito que é o que vai mais interessar vocês aí, é a questão do custo-benefício, do preço realmente desse Atom X4 840, tá? Esse modelo aqui, que é o 840, ele é para vender junto com a AENS, tá? Então ele vai vir junto com placas-mães, vai ser vendido em combos, né? Em computadores. Quem sabe aí até no desempenho, quem sabe não sai uma linha de computadores nova da Pichau com esses processadores aqui, tá? Mas então ele não é para o consumidor final. O consumidor final a gente temos o Atom 860K, temos o 880K, então são outros processadores aí que vem com a caixinha, vem com o box certinho para vocês comprar e instalar na placa-mãe de vocês, tá? Esse aqui é vendido somente por lojas, tá? Que vai vender já diretamente com o computador já instalado dentro da placa-mãe. Então esse processador aqui é exclusivo para a AENS. Um processador desse aqui hoje vai custar na faixa ali dos R$300, sendo vendido ali, tá, junto com os combos de placa-mãe, o que é um preço extremamente baixo pelo desempenho que ele promete aí oferecer dentro do mercado, que a gente vai poder conferir em detalhes nos testes que vão vir daqui a pouco, tá? O 860K nós temos na faixa de R$370, R$350, e o 880K, a gente não tem ele no Brasil ainda, mas eu creio que vai vir na faixa dos R$400, R$450. O que, se a gente for ver, é muito bom o preço, né, comparado com os processadores que a gente tem na concorrente aí, né? Os processadores Pentium. Processadores Pentium que tem 2 núcleos, tem uma frequência bacana ali também, né? Mas que a gente não sabe se vai conseguir bater. Pelos testes que a gente pode dar uma olhada ali na internet, que não tem material brasileiro desse processador aqui, ele é para bater o Pentium G3250 e consegue bater tranquilamente durante todos os testes, tanto em sintético quanto em games, tá? A gente vai poder ver nos dois tipos hoje aqui como é que vai ser o comportamento desse processador. Nos testes aqui a gente vai monitorar a temperatura e consumo para vocês. Nossa temperatura ambiente aqui da sala é 22 graus controlado, a gente vai utilizar um cooler box, tá? Não acompanha o cooler box ele, mas a gente tem um cooler box aqui que é o que seria o recomendado para ele, é aquele cooler padrão, tá? Do FX4300 e do 6300, vai caber certinho nesse processador aqui, o que vai conseguir manter ele geladinho ali. Quer dizer, a gente vai poder ver as temperaturas daqui a pouco, né? Se vai ficar baixas ou vai ficar temperaturas mais altas. Então agora nessa primeira parte dos testes aqui, vocês vão ver os benchmarks 2D, tá? Os benchmarks sintéticos, e depois na segunda parte dos testes, lá vocês vão poder ver os gameplays em jogos casados aí com uma R7 360. Então agora vamos para os testes aí, para de enrolação, que acredito que é o que vocês querem ver. Então vamos lá. Bom, aqui como primeiro teste a gente já utilizou o teste do CPU-Z, tá? Então antes a gente ia mostrar aqui para vocês na tela o CPU-Z, para vocês verem as especificações do processador, e a gente aproveitou ele mesmo para rodar o primeiro benchmark sintético, tá? Então no CPU-Z, tá, no modo single core, a gente conseguiu 1099 pontos no benchmark fixo dele, temperatura variando ali entre 63 com máxima para 72 graus, então a média foi 63 com máxima para 72.
Nesse mesmo benchmark a gente tem a opção ali de pontuação para multithread. Na pontuação multithread a gente conseguiu 4.012 pontos com a mesma temperatura ali durante os testes. No Cinebench R15 conseguimos a pontuação de 279 pontos com a média de temperatura ali de 74 graus com a máxima para 77. Então foi uma temperatura bem ok durante os testes, tá? E a gente conseguiu 279 pontos. Isso é mais pontuação do que alguns i5s ou AIM aí que acompanham algumas placas mães, tá? Então dá pra ver que foi bem tranquilo a pontuação dele. Saiu muito bem nos testes. Ao exportar um vídeo em X264, né, em Full HD pelo Premiere, que é o famoso MP4 aí para vocês em Full HD, a gente conseguiu um time ali de 26 minutos na exportação. Utilizando o benchmark do W Prime, tá, no cálculo de 32 ms conseguimos o tempo ali de 14,29 segundos, né, com temperaturas ali variando de média de 66 graus para máxima de 72, e no W Prime mesmo, né, só que no modo ali de cálculo de 1024 ms conseguimos uma pontuação de 448,70 segundos, então demorou 448,70 segundos para ele conseguir concluir todos os cálculos, né, os 1024 ms no caso. A temperatura média durante esse teste foi de 75 graus, com máxima para 77 graus. Programa que todo mundo utiliza aí no dia a dia, né, que é o WinRAR, também tem o modo benchmark, a gente utilizou ele para poder fazer um cálculo para vocês de pontuação, tá? A gente ativou o benchmark do WinRAR e a pontuação que obtivemos foi 3.570 pontos, com temperatura mínima de média de 64 graus e temperatura máxima de 67 graus. Agora já num teste de performance mesmo, né, equivalendo ali a placa de vídeo junto com o CPU, né, a gente obteve a pontuação no 3D Mark Performance de 4.037 pontos diretamente para a CPU, e no geral a gente conseguiu uma pontuação de 3.433 pontos, né, calculando ali junto com a placa de vídeo R7 360. Um benchmark aí que é novo no mercado, né, um benchmark mais recente aí que saiu atualmente, né, mas que é bem completo também, que traz teste de descompressão de imagem, simula Photoshop, conversão de arquivos, é o Geekbench 3, tá? Ele trabalha em dois modos também, single core e multicore, então é aqui que a gente vai poder ver as pontuações dele. Em modo single core ele conseguiu 2.276 pontos, temperatura variando ali de 69 de média para 74 de máxima do processador. Já no Geekbench 3 com o modo multicore a gente conseguiu uma pontuação de 6.844 pontos, com as mesmas temperaturas ditas atrás. E como último benchmark aqui utilizamos o PESMARK no modo Performance Test. A pontuação que a gente conseguiu obter foi 2.259 pontos, né, ponto 2, com 64 graus de média e 72 graus de máxima. Indo agora para a terceira parte dos nossos testes, talvez seja a parte que interessa a maioria de vocês, tá? Que é o combo aqui da R7 360 junto com o AMD Atom 860K, num combo ali, né, em jogos. Então a gente escolheu alguns jogos ali para vocês, uns que exigem mais CPU e outros não, só para vocês terem uma ideia do desempenho desse combo aqui em jogos, tá? E ver que o processador ele consegue levar essa placa de vídeo aqui, por exemplo, já tranquilamente, né? Arriscaria até uma R7 370 com toda certeza. Bom, no benchmark fixo do GTA V, tá, rodando no Medium, junto com a R7 360, a gente conseguiu ali uma quantia de FPS mínima ali de 24 FPS, uma média de 49 com máxima para 77 FPS. A temperatura durante a gameplay ali foi de 73 de média, né, no total ali, com uma máxima para 77 graus, o que é bem aceitável para processadores, é o que a maioria dos processadores aí hoje atinge dentro de jogos já, tá? E a gente conseguiu fazer uma gameplay bem longa. Se você contar que o benchmark do GTA V é um benchmark que é bem grande ali, dá tempo bastante para o processador esquentar, então é bem justificada essa temperatura de 77 graus. Na gameplay no Crysis 3, rodando ele no mínimo, tá, com todas as texturas no mínimo, por causa da R7 360, né, que é uma placa de mais baixo custo, né, a gente conseguiu ali uma média de 50 FPS com mínima para 39 e máxima para 67 FPS, então dá para dizer que é bem jogável, inclusive o Crysis 3, né, e com um ótimo desempenho do CPU, a gente viu que ele ficou na casa dos 80% de uso, o que estava tranquilo para essas gameplays, né, e dentro da especificação ali que a gente conseguiu aplicar para a R7 360, tá tranquilo para a gente conseguir rodar. A temperatura média ali do processador durante o teste foi de 68 graus, com máxima para 78 graus, tendo uma oscilação de 10 graus entre a média e a máxima, o que é bem tranquilo também. No benchmark fixo do Shadow of Mordor conseguimos ali uma média de 51 FPS, máxima para 66 e uma mínima de 39 FPS. A temperatura média durante o teste foi 60 graus, o que é bem tranquilo, e a máxima ali do processador foi 71 graus durante todo o benchmark. No lançamento Star Wars Battlefront, tá, a gente conseguiu rodar ele ali no médio, com o preset bom ali para R7 360, né? Junto com o Atom X4 860K, conseguimos uma média de FPS de 54 FPS, com mínima para 45 e máxima para 66. Se você contar que é um jogo que tem um multiplayer, tem um gráfico lindo, né? Que mesmo rodando no médio, o gráfico dele é realmente muito bonito ali para a placa, mas graças às otimizações do jogo, a gente conseguiu rodar tranquilo no combo ali que a gente utilizou aqui no vídeo. Temperatura média durante o teste do processador foi de 73 graus, pegando um pico máximo de 77.
Nos dois últimos testes aqui que não poderiam faltar, né, por se tratar de uma máquina de mais baixo custo, né, é o CSGO e o Dota 2, tá? No CSGO a gente conseguiu rodar com todos os detalhes no Ultra, atingindo uma média de 114 FPS, com máxima para 181 e mínima de 48 FPS, tá? Temperatura ele variando de 69 graus de média para 75 de máxima do processador no Cooler Box. Já no Dota 2, rodando ali com todos os detalhes também no máximo, em Full HD, conseguimos uma média de 58 FPS com mínima de 36 e máxima de 71, tá? Temperatura variando ali entre 63 de média e 74 graus de máxima, no Cooler Box também. Pessoal, como vocês puderam acompanhar aí, tá? Durante todas as nossas baterias de testes, deu pra gente ver que dentro da proposta que o Athlon X4 840 vem para oferecer no mercado, que é ter um desempenho bacana, ser um processador custo-benefício e conseguir levar os jogos junto com a placa de vídeo, um kit equilibrado ali dentro dos jogos, ele consegue cumprir muito bem, tá? A gente viu que o consumo dele ali não passou em momento algum de 140 watts a máquina inteira, tá? Detalhe, R7 360, 8 GB de memória, toda aquela bancada padrão que está lá na descrição do vídeo para vocês, junto com o processador. Então um consumo extremamente baixo, tá? Recomendo para vocês fonte de 400 watts no máximo ali, tá? Para ficar uma configuração bem equilibrada e ter um ótimo custo-benefício. Dentro dos jogos, a temperatura normal de operação que a gente conseguiu ver, né, durante os testes ali também, foi de 60 graus até 75 graus ali, tá? É a temperatura tranquila de trabalho com ele, né? O cooler acaba que gera um pouquinho de ruído por ser um cooler box, mas não é aquela coisa que atrapalha, e olha que a gente estamos utilizando uma bancada toda aberta ali, tá? Mas não chegou a incomodar a gente. E nos testes de desempenho em jogos com R7 360, ele conseguiu levar todos os jogos tranquilo. Tem jogos ali que a gente fez proposital, a gente colocou alguns jogos CPU balde, alguns jogos que pedem mais CPU mesmo, para ver como é que era o comportamento desse processador. Então a gente queria pôr na prova mesmo. Então, por exemplo, no GTA V e alguns outros jogos ali, vocês viram que o processador quase chega a 100% lá. Inclusive, a placa de vídeo começa a dar uma variada ali, mas esse processador consegue manter muito bem o desempenho dos jogos. A gente viu que mesmo a placa de vídeo dando uma variada no uso de GPU ali, os nossos FPS ainda se mantêm equilibrados, tá? A gente está rodando a 50, 60 FPS e se mantém. Às vezes dá uma quedinha ali no uso da GPU, né? Porque o processador atinge realmente o limite. A gente tem que saber que esse processador aqui, mesmo a gente testando em jogos que são CPU balde, tá? Ele é recomendado para máquinas aí, né, mais simples, mas a gente está testando em jogos aqui, em um cenário bem grande de games aí, né, para mostrar para vocês que com um kit bem casado aí a gente consegue rodar vários jogos. Mesmo quando a gente tem ele querendo dar um gargalinho ali, a gente consegue jogar os jogos tranquilo, né? Tendo em mente esse desempenho que a gente viu nos testes ali e os testes que a gente viu dentro de jogos, o desempenho em FPS ali dele, né? Podemos dar um selo Gold tranquilamente para esse processador aqui de custo-benefício, tá? Porque realmente ele consegue entregar o que ele promete dentro do mercado. A gente não comparou com os concorrentes da Intel ali ainda, né? Os processadores Pentium, mas a gente vai trazer muito em breve alguns testes. Inclusive, se você quiser ver esse processador com alguma placa de vídeo específica em vários jogos aí, não esqueça de comentar lá embaixo, tá? Esse processador vai ficar com a gente aqui na bancada, então a gente pode trazer, conforme for o tempo aí que a gente vai tendo, a gente vai trazendo placa de vídeo que vocês recomendam. Então se você quiser ver alguma placa de vídeo, 750, R7 370, 750 Ti, 950, casada com ele em jogos, não esqueça de comentar lá embaixo, que dentro do possível a gente vai trazer mais testes aí pra vocês. Não podemos deixar de agradecer também os nossos parceiros da AMD por ter enviado essa sample, enviaram uma sample de 6300 também pra gente iniciar, inclusive você já deve ter visto alguns testes aí com o R7 360 e o FX 6300 no nosso site, então muito obrigado AMD por estar apoiando o nosso trabalho aí e enviando os processadores, tá? Então comenta lá embaixo os processadores que vocês querem ver, tá? Vamos cobrar a AMD pra eles mandar mais CPU aí pra gente poder trazer testes, tá? Inclusive essa semana chegou umas placas aí diferentes pra nós, uma delas veio de Taiwan aqui da Gigabyte, ó. É uma 970 Gaming, tá? Uma placa-mãe bem bacana aí que a gente vai trazer testes aí com 8350, 8320E, uma placa-mãe para nossa bancada AMD aí, tá? Estamos tendo uma atualização, em breve vocês vão ver alguns testes dessa placa-mãe, um review dela bem completo aí, junto com alguns outros modelos que a gente recebeu aí. Tá tendo comício. Vamos esperar terminar que a gente volta a gravar. Bom, então é isso aí. Configuração completa que a gente utilizou durante os testes, tá? Tá lá na descrição pra vocês, eu vou repetir, tá? Athlon X4 840, processador aí de 3.1 com 3.8 GHz no Turbo Core aí da AMD, placa-mãe Asus A88X Plus, uma placa-mãe que traz vários recursos, vários diferenciais para os processadores socket FM2, 8 GB de memória HyperX 1600 MHz, fonte de 750 só para ter sobrando na nossa bancada, tá? HD e SSD dos nossos parceiros da HyperX. Os testes foram todos gravados com o Afterburner ali, fazendo monitoramento e uma placa de captura externa para não comer o desempenho do nosso kit aqui.
E acredito que é isso aí, tá? Não tem mais nada aí que acho que a gente precisa falar, então vamos finalizar o vídeo aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse material. Se vocês quiserem ver mais testes com esse processador aqui, que é um ótimo custo-benefício, e alguns outros futuros que a gente vai ver ainda, né? Estou esperando a AMD mandar pra gente o processador 860K também e o 880K pra gente poder trazer testes pra vocês, inclusive comparativos com esse mesmo CPU aqui, pra gente ter uma ideia do ganho de performance que a gente tem trocando ali esses processadores Atom, né? Então não esquece de comentar lá embaixo os processadores, a opinião de vocês, o que vocês acharam desse processador, qual kit aí que vocês estão pensando em comprar, se vocês se interessarem nesse processador, que a gente vai trazer algumas máquinas aí para vocês. Inclusive, pelo desempenho que eu vi aqui, tem grandes chances das máquinas Thor voltar para o site aí com um upgradezinho de processador, uma atualização aí, né? Porque realmente teve um desempenho bem bacana e até semelhante às máquinas Thor. Então acredito que é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.